Prosseguindo a nossa manhã da 25ª Enacor, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária e também a 48ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação. Vamos agora compor a mesa do próximo palestrante. Quero convidar o senhor Fernando Furiati Saboia, do DR do Paraná. Também para compor a mesa, a nossa secretária Janice Castro Soares, também do DR do Paraná. Agora o nosso palestrante desta manhã, o senhor Alexandre Castro Fernandes. Seja bem-vindo, Alexandre Castro Fernandes. Peço agora para o nosso presidente da mesa, o Fernando Furiati Saboia, para que apresente e leia o currículo aqui do senhor Alexandre Castro Fernandes. Bom dia a todos. Bem-vindos ao terceiro dia do nosso Enacor, RAPV. E hoje, nesse momento, nós vamos ouvir a palestra de inovações rodoviárias no estado do Paraná, que vai ser feita pelo engenheiro Alexandre Castro Fernandes. Alexandre possui graduação em Engenharia Civil pelo Instituto de Ensino Superior, IESPLAN, especialista em operações rodoviárias pela Universidade Federal de Santa Catarina, é servidor público federal no cargo de analista em infraestrutura de transportes, engenheiro civil, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Isso desde 2006, onde foi coordenador geral de operações rodoviárias entre 2015 e 2019. Foi diretor de operações do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná, de 2020 a 2022, e diretor-presidente de 2022 a 2023. Atualmente, ele é chefe de gabinete na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná e professor convidado do INBEC no curso de pós-graduação em Infraestrutura de Transportes e Rodovias e ministro módulo de Segurança Rodoviária. Eu vou fazer uma correção, porque ele atualmente não é chefe de gabinete, eu tenho a honra de tê-lo como assessor do diretor-presidente no DR do Paraná. Ele saiu de chefe de gabinete da secretaria e hoje ele está com o meu assessor no DR do Paraná, e isso para mim é uma grata satisfação. Portanto, Alexandre, bem-vindo, pode iniciar a sua palestra. Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação poder apresentar aqui um pouco do trabalho que foi feito ao longo desses 4 últimos anos no estado do Paraná, em que tive a honra, né, de participar ativamente, né? E é muito complicado quando a gente começa a falar sobre inovação, porque muitas vezes, para algumas pessoas é inovação, para outras não é inovação. Então, por exemplo, hoje, se eu falar para vocês que eu tenho empresas contratadas que fazem medições através de um tablet, eu acho uma inovação. Mas, se você for falar isso para as Big Four, para as grandes empresas de tecnologia do Brasil, elas vão falar que não tem nada demais. Então, assim, falar de inovação, muitas vezes a gente faz menção a alguns mitos. Então, muitas vezes, quando você fala assim, inovação, você acha que é algo esplendoroso, é algo com pirotecnia, com muita tecnologia. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que as inovações que foram feitas no estado do Paraná, através do Departamento de Estradas de Rodagem, foram pequenas atitudes, pequenas correções de rumo que nos propiciou chegar onde nós chegamos. Então, falar de inovação, eu queria que vocês entendessem como uma mudança, como um sinônimo de inovação. Porque muitas vezes não, as percepções de cada um aqui é bastante variável em relação à inovação. E um mito, né, que eu falei com vocês aqui, é o mito da tecnologia. Então, muitas vezes a gente associa inovação com algo pirotécnico. E o segundo mito
é o mito de que só pode inovar quem está nas cadeiras mais altas das corporações e das autarquias. E isso não é verdade. Nós podemos inovar, né, a partir do momento que você chama a pessoa pelo nome, você gera uma pequena mudança de comportamento. A partir do momento que você respeita um pouquinho mais o teu próximo, você está inovando. Então, é esse viés que eu quero trazer aqui para vocês. Não são somente os grandes líderes, os diretores dos departamentos, das autarquias, que conseguem inovar. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente tem condição de produzir essas mudanças. Queria até recomendar para vocês um livro que eu li e participei de um seminário com um dos maiores papas da liderança mundial, chamado John Maxwell. Ele escreveu um livro chamado O Líder 360 Graus. E nesse livro ele traz uma abordagem que nós podemos exercer liderança de qualquer posição, de qualquer ponto da nossa corporação. Então você é um servidor público, um funcionário contratado de uma empresa, você consegue exercer essa liderança. Então é a liderança 360, a liderança sobre os seus superiores, os seus coiguais e aos seus subordinados. Então, a inovação que eu quero trazer para vocês aqui, muitas vezes vocês podem sair da apresentação, mas, pô, isso não tem nada de inovação, né? A inovação foi a palestra do Márcio, que foi anterior, que consegue multar o cara dirigindo e falando no celular. Mas esses pequenos passos que a gente deu no Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, eles produziram frutos e eu tenho plena convicção que produzirão muitos mais frutos aí pela frente. Então, esse é o nosso departamento que está comemorando 77 anos de criação, desde a sua fundação, um departamento que eu conhecia de longe enquanto estudante que tinha que acessar as normas gratuitas que a gente tinha disponível no mercado, e eu me valia muito das normas técnicas do DR do Paraná. Esse é o nosso estado. Né, o nosso governador foi muito feliz na abertura, né, um estado de gente que trabalha, um estado de gente comprometida e um estado que tem entregado grandes inovações e eu quero compartilhar com vocês. O nosso departamento administra aproximadamente 10 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Tá? Isso é uma quantidade muito grande. Nós estamos ali entre os 5 maiores estados do Brasil em termos de administração de malha rodoviária. E nós temos uma equipe muito competente, uma equipe que tem se esforçado, tem dado o melhor de si, para que a gente possa fazer essas entregas. Então, esse é o nosso DR. Então, a primeira inovação que eu quero trazer para vocês é o nosso Centro de Operações Integradas. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, que eu tive a oportunidade de visitar a Central de Operações da Nova Dutra, uma concessionária ali do estado de São Paulo, até fui acompanhado pelo Henrique. E quando eu cheguei naquela central de controle de operações, eu vi aquela quantidade de televisão, e aquela modernidade toda, veja, 10 anos atrás. E eu falava assim, meu Deus, isso aqui é o suprassumo da operação. Né? A minha formação é em operação rodoviária, e isso é o que arde dentro de mim, e é o que eu anseio, né? Na minha rotina de trabalho. E aqui, por um acaso, né, o Furiati sempre fala que não existe coincidência, né, existe providência, e nós fomos surpreendidos com uma situação que praticamente nos obrigou a fazer uma contratação que tivesse um pouco daquilo que eu vi há 10 anos lá na Nova Dutra. Então, nós prontamente, né, fizemos uma contratação muito assertiva, tá? E essa é uma outra inovação que eu quero pincelar aqui. Inovar é contratar melhor. Então, nós, enquanto gestores públicos, nós dependemos das nossas contratadas, e muitas vezes o resultado do órgão público é ruim,
porque ele contrata mal. Ele contrata mal. E graças a toda a junção de ideias que a gente teve ali dentro do departamento, associado a toda a experiência da nossa equipe, da nossa liderança, a gente conseguiu acertar bastante nas nossas contratações. Então, esse aqui é um contrato que traz muito sossego para nós, gestores públicos. Por quê? Porque nós contratamos bem. Quero fazer uma menção à nossa contratada, a Progel, né, através do Paulo ali, que é o nosso coordenador. Nós criamos uma central 0800 aqui no DR do Paraná. E o mais interessante, nós prestamos um serviço para a população paranaense em rodovias federais. Então, uma atribuição que originalmente era do DENIT, né, ela está hoje, através de um convênio que nós firmamos com o governo federal, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística aqui do Estado, nós firmamos. E esse é um contrato que assim, é o sonho de consumo de todo gestor. É um contrato que não nos dá trabalho, né? Os fiscais que me perdoem, né? Mas nós de Curitiba temos uma visão muito boa. A gente tem carros de inspeção passando 24 horas por dia nas rodovias, procurando qualquer tipo de ocorrência, qualquer situação que possa trazer um transtorno ao usuário. A gente tem ali uma série de equipamentos que também estão à disposição, né, para esses atendimentos. Enfim, remoção de interferências. Então, isso é algo que, hoje, no serviço público, no âmbito dos DRs, no âmbito do DENIT, nós estamos falando de uma inovação. Hoje, o que nós ofertamos aqui no Estado do Paraná é algo diferenciado a nível Brasil. Então, a gente teve a grata satisfação de poder operar a rodovia, né, de forma bastante consistente através desses contratos. E esse contrato é um contrato que também nos ajuda a fiscalizar os indicadores de desempenho que nós estabelecemos para o tempo de atendimento aos usuários. Então, essa empresa, esse contrato que nós temos, é um contrato que nos ajuda a fiscalizar o cumprimento do atendimento a esses indicadores de desempenho. Então, aqui o painel, a gente tem um simples, um painel, um BI, em que a gente tem aqui uma síntese, né, do trabalho que foi feito até hoje. Então, se você observar, são mais de 120 mil ocorrências. Tá? Essas rodovias que eu estou me referindo, que a gente tem esse serviço de operação, são rodovias que a gente tem um alto volume de tráfego. Nós temos uma alta concentração de acidentes de trânsito. A descida aqui da 277, entre Curitiba e Paranaguá, nós temos grupos de acidente, todos os dias tem acidente de trânsito nesse trajeto. Então, é um trecho bastante sinuoso, é um trecho que a gente tem uma combinação ali, né, de condições climáticas, volume de veículos pesados, associado à geometria da via, que tudo isso contribui, né, para a ocorrência desses acidentes, e nós temos prontamente, né, toda uma equipe que a gente consegue recepcionar e dar esses atendimentos. Avançando aqui mais um pouco. Então, essa é a primeira. Segunda inovação que nós temos, que eu vou apresentar para vocês. Nós temos hoje, dentro do DR do Paraná, uma consultoria de segurança viária. Também quero fazer uma menção aqui à Progevias, que é a nossa empresa contratada, que está aqui trabalhando conosco no dia a dia para que a gente consiga fazer andar as ações de segurança viária. Eu vi a professora Mônica aqui apresentando, né, os fatores contribuintes para a ocorrência de um acidente, as medidas que nós podemos tomar para mitigar os impactos desses acidentes. E hoje eu fico muito satisfeito quando a gente consegue colocar isso em prática, professora. A gente hoje, através de uma consultoria especializada, nós temos condição de avançar nas nossas ações de segurança. A gente costuma brincar, a gente costuma falar o seguinte, a gente tem, nós temos especialistas, né, que cuidam do coração, os cardiologistas, e nós temos os clínicos gerais. E muitas vezes, os órgãos, os DRs,
que nós tivemos oportunidade de conversar, eles muitas vezes pegam um clínico geral, uma consultoria genérica, para cuidar de um assunto que é específico. Tá? Então, a gente teve a oportunidade de visitar alguns DRs aqui no Brasil, a gente fez uma grande integração com os departamentos de estradas, e a gente pôde observar isso. E por que é importante? Porque a gente consegue atacar o problema lá na sua causa. A gente consegue ter uma visão um pouco mais profunda, uma interpretação das situações que contribuem para a ocorrência de um acidente de trânsito. E a gente tem, né, esse trabalho aqui, foi um trabalho desenvolvido pela Progevias, que eu estou fazendo menção. Por quê? Porque ele trouxe esse conceito para dentro do DR. Hoje nós temos uma rodovia referencial. Qual que é uma rodovia referencial em termos de segurança viária a nível de mundo? Nós temos a Autobahn lá na Alemanha. É uma rodovia que a gente tem mais de 150 mil veículos dia que passam por essa rodovia. Tá? A gente tem um sistema totalmente controlado, controle de acesso. Nós temos aquilo que a gente chama de rodovias classe 0. Tá? Então, a gente tem um controle de tecnologias muito grande. E o que é a Autobahn, pessoal? A Autobahn é isso aqui. Tá? A Autobahn são esses elementos. O que é a Autobahn? É uma rodovia com essas características que possuem esses elementos. E aí, o que a gente faz? A gente vai tirando, a gente vai começando a tirar os elementos que compõem essa Autobahn. Então, o que a gente tem? Você tem as marcações no pavimento. A gente tem a sinalização horizontal. Você tira a sinalização horizontal. Daqui a pouco você tira as placas de solo. Daqui a pouco você vai tirar os painéis, as placas aéreas. Daqui a pouco você tira os elementos de segurança, os dispositivos de contenção, que contribuem para que a gente tenha uma rodovia segura. Daqui a pouco você deixa o mato crescer. Isso é muito comum, muitas vezes, na administração. E aí você tem o período noturno. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem elementos que fazem a Autobahn ser a Autobahn. Então, esse é um conceito muito importante que a Progevias está incutindo dentro do DR. Hoje, qualquer resposta de protocolo que envolve algum elemento de segurança viária passa pela nossa consultoria. Por isso que é importante contratar de forma adequada. E aí, com isso, baseado em todas essas premissas, nós montamos aquele que é o Programa de Segurança Viária do Estado do Paraná, que é o PROSEG. Tá? O PROSEG, que é um pacote de investimentos em segurança viária de mais de 400 milhões de reais, que nós estamos implantando justamente esses dispositivos da Autobahn nas rodovias paranaenses. Nós não estamos inventando nada. Então, se você trouxer algum alemão para cá, ele vai falar que o PROSEG não é nada. Mas, de repente, se você mostrar para algum colega do DR de outro estado, eles vão falar, opa, esse programa ele tem sentido. E por que eu falo que é importante uma consultoria? Nós montamos, até o logotipo do programa a gente fez através da nossa consultoria. E até o logotipo do programa ele tem um significado. Tá? Então, a gente colocou ali, PROSEG, uma homenagem aos servidores do DR do Paraná que fizeram um programa de segurança viária lá na década de 80, de 70, e que nós resgatamos esse programa e batizamos o nosso programa com esse nome. E aí, criamos um conceito, criamos um símbolo. Essa ave, a arpia, é uma ave de rapina que faz parte do brasão do estado do Paraná. Então, essa ave é uma ave que ela tem algumas características de muita acuidade visual, de muita visão estratégica, e a gente criou esse programa e criamos também uma logomarca. Então, esse é o programa, não estamos inventando nada, colocando dispositivos que existem aí no Brasil, normatizados, sinalizando, trazendo, isso aqui são os elementos da Autobahn. Nós estamos trazendo os elementos da Autobahn. E aqui uma observação.
Muitas vezes vocês vão ver isso aqui e vão falar, isso aqui é só uma placa de sinalização, mas é uma placa que tem um suporte com características aderentes à segurança viária. Nós também fizemos uma pequena inovação aqui nessa simples foto, tá? E nessa foto aqui até a gente tem que cobrar fiscalização. A gente colocou casca de pinos em volta das placas, né? Casca de pinos é uma casquinha seca de madeira que serve para embelezar jardim, tá? Para quê? Para proteger esse entorno da placa. Então, são pequenas atitudes que nós fizemos e que o programa tem abrilhantado aí as nossas rodovias paranaenses. Aqui uma outra observação que eu quero trazer, pessoal. A gente criou um caderno de soluções, e nesse caderno de soluções nós estabelecemos que todas as áreas escolares das rodovias, das escolas lindeiras, as rodovias estaduais, elas vão receber um tratamento diferenciado. Elas vão receber uma sinalização que ela tenha esse amarelo fluorescente para melhorar a visibilidade em qualquer tipo de condição. E também nós copiamos uma ideia. Então, não sei quantos de vocês conhecem Miami, mas as áreas escolares em Miami, elas têm esse mesmo tratamento. Então, se você for visitar Miami, você vai ver que quando tem uma escola, tem um amarelo fluorescente. Copiamos e colocamos aqui no Paraná. Uma ideia, um simples conceito que dá certo. Tá ok? Linhas de estímulo à redução, né? Toda a sinalização aérea acompanhada dos dispositivos de contenção. Pesagem. Falar rapidamente sobre pesagem. Tá? Quando nós chegamos aqui no DR, a gente tinha uma atuação na área de pesagem que era feita através de notas fiscais. A gente fazia as nossas abordagens na rodovia com a nossa equipe e a gente fiscalizava através de nota fiscal. O que nós fizemos? Contratamos 26 equipamentos espalhados por todo o estado do Paraná, espalhados pelos 10 mil quilômetros, para que a gente pudesse melhorar a fiscalização. Recentemente, recebi uma informação da nossa Superintendência do Noroeste, somente um caminhão com mais de 40 toneladas de excesso. Então, realmente, a gente tem hoje um grande desrespeito, uma desobediência às normas de trânsito em relação à pesagem. E tudo isso faz parte do nosso grande patrimônio rodoviário que nós temos que administrar. Então, a gente tem espalhado em todas as nossas superintendências regionais, e o grande diferencial do nosso programa, tá? Nós criamos as centrais de controle de operação nas nossas superintendências regionais. Então, hoje, se você visitar qualquer uma das nossas superintendências, vocês vão encontrar uma central em que a gente tem a presença do agente de trânsito, e o agente de trânsito, ele consegue fazer a operação de mais de 2 balanças de forma simultânea. Então, essa é uma outra inovação que tem surtido bastante efeito no nosso trabalho. Esse é um investimento de mais de 80 milhões de reais do governo do estado, e é um investimento, quando a gente fala investimento, é porque realmente há um retorno. Então, nós estamos injetando 80 milhões de reais em equipamentos, e aí, em contrapartida, a gente tem ali uma preservação do nosso pavimento, uma preservação da segurança dos nossos usuários. Então, aqui, uma foto do nosso sistema de operação. Outra inovação que o DR do Paraná fez. Nós, em conjunto com o governo do estado, foi liderado pelo capitão Cantador, não sei se ele está por aqui, se o nosso assessor militar. Esse é o Corpo de Militares da Reserva. Então, a gente tem uma série de policiais militares que entraram para a reserva, e aí o que nós fizemos? Nós criamos um chamamento desses policiais para que eles viessem trabalhar no DR, na operação. Então, hoje a gente tem uma série de policiais fazendo fiscalização com equipamento, a gente tem policiais que nos ajudam nas nossas abordagens das balanças, a gente tem policiais que nos ajudam, inclusive, na nossa rotina administrativa do trabalho. Então, esses policiais, né, com um desembolso pequeno do Estado, têm produzido um grande resultado no que diz respeito à segurança viária, e
a nossa atuação. Então, esse é o convênio que eu comentei com vocês, que é o convênio com o DENIT. Então, aí a gente tem mais de 1.000 quilômetros aí que estão sendo operados pelo DR do Paraná. E aí a gente tem os nossos equipamentos, tá? Então, a gente tem guincho leve, guincho pesado, nós temos caminhão-pipa, nós temos os caminhões boiadeiros, tudo para dar suporte a uma adequada operação de trânsito. Também montamos, nesses últimos anos, um sistema de gerência de pavimento, algo que o DR do Paraná tinha feito nos anos de 1994, 97, né, o DR do Paraná contratou. Então, resgatamos esse conceito e montamos aí uma grande contratação e temos hoje um sistema de gerência de pavimento. Esse sistema ele tem nos ajudado a tomar as melhores decisões quanto ao investimento em manutenção. Então, durante muitos anos, todo o trabalho de dimensionamento era feito através de um sistema de administração da nossa malha, né, com critérios previamente estabelecidos a partir de uma inspeção visual. E aí, a partir de 2020, nós iniciamos uma contratação, fizemos avaliação funcional, estrutural completa, inspeção de poço de sondagem, mapeamento de jazida, tudo isso para que a gente consiga montar, né, todo um sistema e um caderno de soluções. Novamente, acertamos na contratação, contratamos bem. A gente se valeu, inclusive, Paloma, das políticas do banco, e as políticas nos ajudaram bastante. Então, hoje nós temos, né, a Dynatest, junto com a Esteio e a Planserve, né? É isso? Então, eles têm nos ajudado, têm trazido toda essa experiência, e nós, em breve, vamos soltar aí um novo modelo de conservação e manutenção rodoviária, já baseado em todas essas informações técnicas. E importante frisar que isso vem sendo cobrado através dos órgãos de controle do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná. Então, a partir do nosso sistema, né, a gente tem todos aqui os parâmetros que foram considerados que alimentam esse sistema, tá? Então, a partir das condições, a gente tem ali alguns gatilhos que são acionados para que a gente possa estabelecer a solução correta e adequada para que a gente administre melhor a nossa malha rodoviária. E, por último, eu quero trazer aqui, né, estamos com a presença do nosso líder aqui, Jamil Albuquerque, tá? Nós fizemos uma grande contratação aqui no DR do Paraná. Nós contratamos um treinamento de liderança e gerenciamento responsável dentro do serviço público, tá? Então, muitas vezes, o servidor público tem a fama de ser, né, tudo aí preguiçoso, improdutivo. A gente contratou esse curso. Esse curso, Mastermind, inclusive amanhã nós vamos ter uma palestra, né, do nosso querido Jamil. Esse é um treinamento que tem mexido com as pessoas. Todo esse treinamento ele é baseado no livro A Lei do Triunfo, que é um livro que foi escrito aí há mais de 100 anos, tá? Com princípios para que a gente possa ter triunfo em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tem ali o servidor público, né? O Jamil costuma falar assim, que o servidor público, ele fecha a porta para a pobreza e fecha a porta para a riqueza. Então, ele está ali naquele meio, e qual que é o objetivo desse treinamento? É justamente extrair o melhor do servidor. É tentar tirar o servidor da zona de conforto. O servidor que aprende a se comunicar de forma eficiente. O servidor que vai aprender a argumentar. O servidor aprende a improvisar. Então, foi um treinamento que mexeu ali com a nossa estrutura do nosso departamento. A gente começa a colher os resultados. Eu até tive uma reunião com um dos nossos superintendentes, e eu vi assim que a mudança, a evolução que ele teve, né, a partir desse treinamento. Então, o DR é feito de pessoas, né, pessoas imperfeitas como todos nós, mas esse curso ele foi um grande diferencial. E esse curso
muito interessante, que eu fiz ele lá em 2017 no DENIT. Eu fiz esse curso lá no DENIT e nós trouxemos aqui para o estado do Paraná. Então, esse é um curso que tem capacitado a gente já fez 2 turmas, né? Fizemos cursos itinerantes aqui em todo o estado, justamente para dotar os nossos técnicos que estão aqui na ponta, que estão ali carregando o piano, para que eles pudessem ter essas ferramentas, né, de aprender a dar um pouco mais de si, a fazer mais do que o combinado. Muitas vezes o servidor público está ali 18 horas, doido para bater 18 horas para ir embora para casa, e esse curso ele mexe ali com princípios, com valores, né? Esse curso criou um destino manifesto que está colocado ali numa placa ali do lado de fora. Então, hoje o DR do Paraná ele tem uma direção. Tá? Então, a partir de todas essas inovações, a gente enxerga que o DR do Paraná ele está na direção certa. Talvez a velocidade não seja a velocidade que a gente imagina, mas nós temos plena convicção que estamos no caminho correto. Então, aqui o nosso curso, tivemos uma formatura, diversas premiações, tivemos o patrocínio, né, do alto escalão do governo, né, do nosso secretário Sandro, né, do Fernando Furiati. Então é isso. Então, para concluir, quero dizer que a gente tem trabalhado, e por último aqui só fazer uma menção, né, a gente recebeu aqui o DR de Minas Gerais, aqui no Paraná, recebemos o DR do Rio de Janeiro, recebemos o DR da Paraíba. Então, a gente está construindo toda essa integração com outros DRs, aprendendo com eles e podendo compartilhar um pouco da nossa experiência. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar. Eu vou devolver aqui a palavra para o nosso presidente e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Alexandre, pela sua belíssima apresentação. Essas são as inovações que nós trouxemos para o DR do Paraná. E grande parte dessas inovações, a gente teve a participação efetiva do engenheiro Alexandre, que trouxe a expertise do DENIT. Ele foi principalmente a parte de segurança rodoviária, que é o PROSEG. Ele trouxe isso do BR Legal, que é feito dentro do DENIT, para esse belíssimo programa que chama-se PROSEG no Paraná. O PROSEG é Programa de Segurança, mas é também PROSEG Paraná. Prossegue por essas vias seguras e confortáveis que a gente oferece para toda a população. Então, obrigado, Alexandre, pela apresentação. E agora nós vamos ter um QR Code aqui, com o número para fazerem as perguntas, que a engenheira Janice, assim que recebê-las, vai poder fazer ao nosso palestrante. Oi, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu vou até vocês aí. Já que não colocaram aqui o QR Code para as pessoas fazerem as perguntas, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu vou até vocês aí. Olha, levantar a mão. Se nós tivermos um tempo, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas se nós tivermos uns 5 minutos ainda, eu recebi muitos pedidos, porque nós tivemos uma apresentação do engenheiro Guilherme, e essa apresentação coincidiu, ela teve ao mesmo tempo uma outra, e muitas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir, que fala, e também é uma inovação, né? Ela fala sobre o encerramento dos contratos de concessão que perduraram durante 24 anos no estado do Paraná, e em 2021 nós fizemos esse encerramento e teve a participação do Guilherme. Ele fez uma apresentação e muitos me pediram, então seria um plus na apresentação do Alexandre, se nós tivermos uns 5 minutos ainda. Eu quero pedir para o engenheiro Guilherme que venha aqui na frente e faça uma breve explanação aí sobre esse assunto. Palmas aí para o Guilherme. Oi. Bom dia a todos. Obrigado, Furiati. Obrigado, Alexandre. Como o Furiati falou, a gente fez uma
uma apresentação do estudo de caso do encerramento das concessões. Eu não vou apresentar aqui para vocês, porque estouraria o tempo que já está bem exíguo, mas eu queria aproveitar a oportunidade e abordar alguns tópicos, né, bem na linha do que o Alexandre já trouxe aqui na palestra dele, que é em relação a inovações do DR, né? Claro que a inovação do DR foi encerrar 6 lotes simultaneamente. Isso não ocorreu ainda a nível Brasil, já ocorreram encerramentos de contratos de concessão rodoviária previamente. Entretanto, 6 lotes foi uma inovação. E o que a gente gostaria de falar disso em relação foi a inovação na gestão do processo, tá? E que forma isso ocorreu? Ele ocorreu através do apoio e suporte da diretoria, através do Furiati e do Alexandre, de forma restrita. Isso deu liberdade para nós técnicos, né, podermos atuar e fazer uma gestão ágil. O que seria essa nossa gestão ágil, né? Os problemas eles se davam diariamente, então a gente brincava que lá na coordenadoria a gente trabalhava como similar tem no circo aquele malabarista que tem que ficar equilibrando pratos. Então ele tem 7, 10 pratos na mão dele, enquanto ele está terminando de colocar um em linha novamente e o outro começa a desequilibrar. Que era a questão: qual que é a demanda do dia? Qual que é o fogo do dia que a gente quer atender? Isso é um pouco da nossa gestão ágil. Então, quando a diretoria deu liberdade para nós atuar, nós conseguimos fazer com que o encerramento ele se desse para e passo, de forma que não tivéssemos grandes gargalos e nem grandes sobressaltos. Tanto que eu acho que um medidor que nós tivemos do sucesso do encerramento da concessão foi que, apesar de ter saído na mídia, porque foi amplamente divulgado, que foi um marco histórico aqui para o Estado do Paraná, ele não teve notícias ruins, porque o Alexandre e o Furiati fizeram toda essa programação do DR, o Proseg, o COI, dando toda a assistência que as concessões tinham em quase 2.600 quilômetros aqui no Estado, foi suprido pelo DR, onde ele assumiu o protagonismo e trouxe a responsabilidade que muitas vezes era do governo federal para dentro do próprio Estado. Outra questão que a gente vem buscando inovar, e isso é uma sequência do trabalho que a gente vem desenvolvendo com o encerramento dos contratos de concessão, foi a contratação de diversas empresas, como bem destacou o Alexandre, né? A gente contratou empresas para levantar 100% o pavimento do que era concedido, então a gente teve um levantamento completo, FWD, IRI, IGG, macro, micro rugosidade, desnível da pista, acostamento, tudo para a gente verificar e aferir se o que estava sendo entregue atendia os padrões contratuais e o que não atendia, para a gente poder valorar e ter esses valores para um eventual ressarcimento aos usuários. Contratamos empresas também em relação à questão do levantamento do sinalização horizontal e vertical, todos os padrões também, a reflexidade das placas, do cadastramento das placas. Foram mais de 80 mil placas levantadas, cadastradas, fotografadas, verificadas em relação se estavam válidas ou não estavam válidas, o nível da qualidade da película reflectiva, levantamento de obras de arte especiais, estado de conservação delas, contenções. E tudo isso permitiu que a gente inovasse numa área que é difícil para o gestor público atualmente, que é tratar com órgãos públicos de controle, tá? Como o Estado ele deu um próximo passo nesse sentido, a gente conseguiu trazer o controle público para perto de nós e assessorar que a gente pudesse fazer um bom encerramento e nas ações necessárias posteriormente a esses. Então, atualmente, a gente tem, desde o Tribunal de Contas do Estado, ele assessorou todo o caminho, a gente não teve nenhum problema em relação a isso, ele validou todo o processo, bem como atualmente a gente tem o Ministério Público Federal, que valida e chancela tudo que a gente vem fazendo, permitindo que a gente conseguisse ressarcir o usuário da parte do contrato que não ocorreu conforme previsto num contrato muito longo de 24 anos. Então, atualmente, a gente está em vias de diversos acordos na mesa, nós temos várias concessionárias, atualmente todas as concessionárias estão conversando conosco e já fechamos acordo com uma concessionária e é um acordo judicial, ou seja, até a Justiça Federal vem e chancela o trabalho técnico que o DR vem fazendo, né? Isso permitiu uma grande inovação que a NTT vem buscando fazer atualmente, que é a repactuação dos contratos, que é o novo lema, digamos assim, da NTT nesse governo federal. Então, sendo bem breve e sucinto, para até não me estender, dado que tem outras apresentações na sequência, isso que eu gostaria de falar para vocês e agradecer a oportunidade de poder tratar um pouquinho do que o DR vem fazendo no microcosmos, que é a concessão, que é um outro ramo dentro do próprio DR. Obrigado, pessoal.
Não está ligado o microfone? Aí. Bom, obrigado, Guilherme, dizendo que nós recuperamos aos cofres do Estado do Paraná com esses acordos que nós estamos fazendo com as concessionárias, né? Um acordo, não é um acordo de leniência, mas é um acordo. Nós já recuperamos mais de 1 bilhão e 200 mil reais em obras, 1 bilhão e 200 milhões de reais em obras que foram revertidas após o final da concessão. Então, aquilo que a gente entendeu que havia sido lesado aos cofres do Estado, com esses acordos nós recuperamos em obras mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu quero agora fazer aqui a entrega do certificado para o engenheiro Alexandre, nessa palestra. Antes de fazer, tem uma pergunta aqui, né? Opa, então vamos para as perguntas. Para a gente não atrasar. Henrique Faria. Bom dia a todos. Parabéns, Alexandre, pela apresentação, a equipe toda do DR aí, pelo trabalho realizado. É uma curiosidade, vocês enfrentaram aí, e eu acho que essa foi a grande inovação, essa primeira grande término ou grande passagem das concessões rodoviárias. E isso foi um aprendizado, eu acho que não para o DR, mas para todos, o Guilherme estava falando aí, o que isso vai trazer realmente, ou já está trazendo, de impacto nos novos contratos de concessão. Porque o que eu percebi é que essa descontinuidade do processo de concessão, quer dizer, eu tinha uma concessão e eu tenho uma descontinuidade, eu tenho um vácuo no tempo. Isso praticamente não aconteceu no processo lá da Rio-São Paulo, da NTT, mas o que já está sendo feito e pensado para que esse vácuo, essa descontinuidade que vocês tiveram com muita competência, suprindo aí, mas enfrentaram diversos problemas, e eu acho que essa foi a grande inovação, que foi resolver esses problemas que advieram dessa descontinuidade, quer dizer, criar o COI, criar todo o sistema de atendimento para suprir aquilo que o usuário estava acostumado. Ele estava com um nível de segurança acostumado, com um nível de atendimento acostumado, e vocês foram lá e supriram muito bem esse vácuo. Mas vocês aprenderam. Esse aprendizado, como é que está sendo a reprodução desse aprendizado para as novas concessões? Eu escutei anteontem, o governador falando sobre o Jamil Mejide e o Marcelo da Costa, que isso estava sendo replicado, quer dizer, todo esse aprendizado. Como é que está sendo repassado esse aprendizado para frente? É só essa pergunta aí. Bom, se eu for falar desse assunto aqui, eu me empolgo, eu vou demorar 1h30 falando sobre esse assunto, porque nós vimos tratando o assunto novas concessões do Paraná desde 2019, foi quando nós assumimos, e, obviamente, nós não gostaríamos que tivesse tido esse intervalo entre o final da concessão anterior e o início da nova concessão. Por uma série de motivos, né, houve esse intervalo, inevitavelmente houve esse intervalo. Por quê? Porque nós do Paraná tínhamos 24 anos de história de pavimento, 24 anos de problemas de contratos de concessão, e nós não queríamos que isso se repetisse para os próximos 30 anos, que é o novo período da concessão. Nós impusemos as nossas vontades e aquilo que o povo do Paraná pedia durante 24 anos, pedimos que isso fosse incluído no novo modelo, porque isso foi feito, contratado pelo governo federal, mas que nós tivemos uma atuação muito forte nessa nova modelagem, né? E isso, obviamente, enquanto não saísse do jeito que nós queríamos, do jeito que não é que nós, governo, do jeito que o povo do Paraná merecia, nós não iríamos aceitar que isso fosse colocado na praça. E houve esse intervalo de tempo entre o final de uma e o começo da outra. Aí tivemos essas inovações, né? Fomos obrigados no sentido de dar qualidade ao usuário, a contratar o COI, a ter o sistema de atendimento do usuário de guincho, veículo de inspeção 24 horas, e fizemos isso num tempo recorde, mas já vínhamos nos preparando, porque, como existem rodovias federais e estaduais, nós, Estado do Paraná, já vínhamos nos preparando para termos contratos de manutenção de pavimento no dia seguinte ao final da antiga concessão. Então, o contrato de concessão acabou em 21, 22 de novembro de 21,
E, imediatamente, nós já tínhamos empresas contratadas para fazer manutenção de pavimento. Então, nós não deixamos um dia sequer os nossos pavimentos, o pavimento daquilo que veio de herança da antiga concessão, sem nenhum tipo de manutenção. Num primeiro momento, as pessoas criam o caos, né? Dizem, olha, no dia seguinte que a concessão acabar, o pavimento vai ficar horrível, ninguém vai conseguir andar nas rodovias, porque isso não é verdade, né? O pavimento tem uma vida útil. E realmente estamos conseguindo trazer essa qualidade de pavimento, qualidade de segurança rodoviária e o atendimento aos usuários até hoje. E isso nós levamos para o novo contrato de concessão, que está sendo um sucesso. O primeiro já foi no último dia 28 do mês passado, e o próximo vai ser no dia 29 desse mês. Não sei se eu consegui te responder, mas se eu ficar falando sobre esse assunto aqui, eu gosto desse assunto, nós vamos ficar aqui 1h30 falando. Só para completar aqui a fala do Furiati, Napoleão Hill diz, né, toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, veja, hoje nós temos uma operação basicamente em rodovias federais. Mas o que esse conhecimento nos trouxe? Hoje a gente está olhando e falando, por que a gente não pode aplicar, talvez com alguns indicadores diferentes, para as rodovias estaduais? Uma outra situação que eu quero trazer, a gente fez as obras de contenção na BR-277. Então, tivemos 3 deslizamentos, né, ali na 277, fizemos um convênio com o DENIT e executamos essas obras. Então, isso também despertou para a gente fazer, por exemplo, uma contratação de um monitoramento geotécnico em toda a nossa malha rodoviária, para futuramente a gente ter ali um contrato de conservação das nossas saias de aterros, das nossas encostas, dos nossos taludes. Então, assim, realmente trouxe um benefício para a gente, além do aprendizado, né, porque os órgãos estaduais não têm expertise para administrar uma rodovia que passa 100 mil veículos dia. A gente tem dificuldade. A gente não tem uma velocidade de resposta. Então, isso tudo foi trazendo aprendizado para nós. Então, só para completar aqui a fala do Furiati. Janice, acho que tem uma pergunta? Tem uma pergunta, sim, do senhor Paulo Martins, da Sinasc. A pergunta é para o Alexandre. Como é realizada a capacitação dos servidores e dos fiscais do contrato em relação ao PROSEG, visto que para muitos a sinalização nos padrões de um programa como o PROSEG e BR Legal pode ser algo totalmente novo. A capacitação dos servidores para a gestão dos contratos. Quando eu falo que inovar é contratar melhor, nós fizemos uma contratação de consultoria de segurança viária, que é a Progevias, que presta esse serviço para o DR do Paraná. Nós criamos ali um produto de capacitação para os servidores. Inclusive, nesse produto, a gente tem eventos de capacitação. Então, a gente já promoveu um grande treinamento para a nossa equipe, mas como esse é um assunto que precisa ser bem massificado, é um assunto que tem muitas particularidades, a gente tem um programa de capacitação para os nossos servidores. Então, a gente fez um grande evento em São Paulo, já tivemos também alguns eventos lá em Curitiba, enfim, é um aprendizado contínuo. Mas, mais importante, é a gente ter disponível uma ferramenta, um produto que eu possa acionar para justamente preencher essa lacuna que é a capacitação dos nossos servidores. Ok. Obrigado, então, ao nosso querido palestrante, o Alexandre Costa Castro Fernandes, e ao presidente da mesa, o senhor Fernando Furiati Saboia, nossa secretária, a Janice Soares. Palmas para os nossos representantes nessa manhã. Obrigado a todos.